Durante a mais recente atualização de sua doutrina militar, Vladimir Putin não deixou margem para dúvidas ao afirmar que, mesmo que as maletas nucleares fossem eliminadas, isso não seria suficiente para proteger os Estados Unidos e seus aliados de uma retaliação catastrófica. De acordo com Putin, a Rússia mantém uma capacidade de resposta militar que vai muito além da presença física de seus líderes. A mensagem enviada é clara. Qualquer tentativa de neutralizar a liderança russa não impediria uma contraofensiva devastadora. Esse conceito, ao mesmo tempo perturbador e fascinante, destaca o poder militar inflexível da Rússia e a eficácia de sua dissuasão nuclear, que permanece como um elemento central de sua estratégia de defesa. À medida que o Kremlin fortalece sua posição, um novo modelo surge no horizonte: a Operação Mão Morta e o enigmático sistema de defesa conhecido como Perímetro. Mas o que exatamente está por trás dessa estratégia complexa? A resposta a essa pergunta revela o alcance do poderio militar russo. A Operação Mão Morta representa mais do que apenas uma medida defensiva. É uma clara advertência àqueles que, do outro lado do Atlântico, continuam a fomentar um ambiente de hostilidade e confronto. Em um cenário internacional repleto de tensões, onde a Aliança Transatlântica enfrenta críticas por sua postura, Putin deixou claro que sua estratégia militar não se limita ao uso de armas nucleares em situações extremas. Pelo contrário, ele garantiu que a Rússia possui um arsenal vasto e tecnologicamente avançado, capaz de desencadear uma resposta devastadora a qualquer tipo de agressão, seja ela convencional, estratégica ou nuclear. Essa abordagem, fria e calculada, transformou a segurança nacional da Rússia em uma estrutura resiliente, pronta para proteger a soberania do país, mesmo que suas principais lideranças já não estejam fisicamente presentes para comandar. Esse conceito de defesa vai além da dependência de figuras políticas ou de uma cadeia de comando tradicional. À medida que o Kremlin solidifica essa postura, a Rússia envia uma mensagem clara ao mundo. Sua capacidade de retaliação não está atrelada à presença de líderes para autorizar uma resposta militar. Em tempos de rápidas transformações globais, qualquer ação que comprometa a integridade territorial ou a segurança do Estado russo, especialmente envolvendo armas de longo alcance, acionará automaticamente uma resposta nuclear. Aqueles que acreditam ser possível desmantelar os arsenais nucleares russos antes de iniciar um ataque se depararão com uma dura realidade. A Rússia possui um sistema de defesa automático e altamente avançado, projetado para desencadear uma resposta fulminante, independentemente de qualquer tentativa de neutralização prévia. O poderio militar da Rússia não se limita a meras palavras ou discursos políticos. É uma realidade tangível, sustentada por uma infraestrutura nuclear robusta, construída ao longo de décadas de desenvolvimento tecnológico e experiência militar. O sistema Mão Morta e o Perímetro não são apenas conceitos distantes ou teóricos, mas parte integrante da estratégia russa para garantir sua sobrevivência em um cenário de guerra. Este mecanismo não é um mero artefato da Guerra Fria, mas um pilar central da defesa russa na era moderna. Projetado para agir automaticamente em caso de uma falha na cadeia de comando, ele garante que qualquer agressão contra o território russo resulte em uma retaliação nuclear imediata, independentemente das circunstâncias. A infraestrutura nuclear russa, composta por mísseis intercontinentais, bombardeiros estratégicos e submarinos com capacidade de lançamento de mísseis, é projetada para ser altamente resistente e autossuficiente. Isso significa que, mesmo na ausência de ordens diretas, o sistema é capaz de detectar ataques e responder de forma automática, garantindo que a Rússia mantenha sua capacidade de defesa, mesmo em situações extremas. Essa abordagem coloca a Rússia em uma posição singular no cenário geopolítico global, onde sua capacidade de resposta militar não depende apenas de seus líderes, mas de um sistema altamente sofisticado e autônomo. Essa realidade transforma a segurança do país em uma questão que vai muito além da política, enraizada na própria estrutura de sua defesa nacional. Isso reflete uma divisão significativa entre os tipos de armamentos russos, que integram capacidades
capacidades táticas e estratégicas. Embora subestimadas pelo Ocidente, essas armas devem ser levadas em consideração. Um exemplo claro disso foi dado pelo vice-ministro de Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, ao confirmar que Novaya Zemlya está pronta para ser usada como centro de comando em caso de guerra. Esse ambiente de preparação militar está em constante alerta, moldado pelas ações que a Rússia considera ameaçadoras, especialmente vindas dos Estados Unidos. Putin redefiniu as regras do jogo. Não se trata apenas de responder a um ataque nuclear, mas de agir em caso de qualquer ofensiva que a Rússia julgue intolerável. Esse princípio se aplica até a confrontos convencionais. O arsenal russo combina mísseis intercontinentais, sistemas de lançamento submarinos e bombardeiros capazes de causar destruição massiva a qualquer um que tente destruir o país. Nesse contexto, o perímetro, o enigmático sistema de defesa, emerge como uma arma de última instância, algo que parece saído de um cenário distópico. Caso o sistema detecte inatividade após um ataque, ele assume o controle e lança uma resposta, possivelmente desencadeando o fim do mundo. O nome Mão Morta é simbólico. O sistema é projetado para garantir a sobrevivência do Estado, ignorando a perda de lideranças individuais. Ele representa o poder coletivo que a Rússia tem mantido ao longo de sua história. Para entender completamente o impacto desse poderio, é necessário analisar o arsenal nuclear russo. A diferença entre armas táticas e estratégicas é fundamental. Enquanto as armas táticas podem ser vistas como mais controláveis em termos de impacto, o arsenal estratégico russo tem a capacidade de destruir cidades inteiras em questão de minutos. As armas hipersônicas da Rússia, como os mísseis Burevestnik e Poseidon, representam uma verdadeira mudança nas dinâmicas militares globais, redefinindo a forma como o poder bélico é entendido e aplicado. Essas novas tecnologias introduzem uma capacidade de resposta rápida e praticamente imbatível, tornando obsoletos muitos dos sistemas de defesa tradicionais. Enquanto isso, os Estados Unidos, ainda enfrentando desafios internos com suas políticas e ajustes estratégicos, parecem estar tentando encontrar maneiras de lidar com essa nova realidade, mas esbarram em obstáculos políticos e econômicos. A Rússia, por outro lado, continua a fortalecer suas forças armadas, mostrando ao mundo que está preparada para confrontar qualquer tentativa de agressão. A mensagem de Moscou é direta. A militarização constante das fronteiras por parte do Ocidente não trará nenhuma vantagem decisiva, apenas contribuirá para prolongar um ciclo vicioso de destruição e retaliação. De medo e confrontos que o mundo parecia ter de sob o olhar atento da comunidade internacional, Putin se mostra cada vez mais calculista, analisando cuidadosamente cada passo que pode desencadear uma nova fase de conflito. Embora o embate pareça se desenvolver em um ritmo lento, a escalada é evidente e inevitável. Demonstrações militares da Rússia, cada exercício, cada teste de armas servem apenas para aumentar o sentimento de insegurança e pessimismo que ecoa pelo Kremlin e além. O medo de uma nova guerra em larga escala não é mais apenas uma sombra distante, tornou-se uma possibilidade que pesa sobre as decisões diárias de líderes globais. A sensação de ameaça permanece constante. Putin, em seus discursos, reafirma que a Rússia defenderá sua soberania a qualquer custo. Em cruzar as linhas vermelhas, enfrentará uma resposta implacável. A corrida armamentista entre ofensiva e defesa é antiga, desde os frágeis acordos da União Soviética até as tensões modernas. Especialistas alertam que estamos repetindo conflitos do passado, cujos erros continuam a assombrar as relações internacionais. Sob o comando de Putin, a Rússia adotou uma postura clara. O sistema Mão Morta garante uma retaliação automática e devastadora no pior cenário possível. Mesmo que seus líderes sejam neutralizados, o sistema atua de forma independente, assegurando uma resposta fulminante. Esse mecanismo não é improvisado. Foi desenvolvido ao longo de décadas de análise estratégica e conflitos anteriores. O perímetro, sistema automatizado de defesa, assegura que, mesmo após uma agressão devastadora, a Rússia permanecerá intacta e pronta para retaliar. Sua tecnologia avançada foi projetada para garantir que a Rússia mantenha seu poder e soberania, independentemente dos desafios globais.
Não é apenas uma estratégia militar, mas um símbolo da resiliência russa, preparado para proteger o país em qualquer crise.